A Basílica de San Lorenzo, em Florença, nunca testemunhou um casamento tão frio quanto este. Ela, vestida de organza francesa, aguardava no altar. Ele, o duque mais temido da Toscana, aproximou-se com passos medidos. Quando chegou perto o suficiente para que apenas ela escutasse, pronunciou as palavras que congelariam sua alma. Deixe o buquê no chão e vá embora quando isso terminar. Este casamento é apenas minha vingança. E será que eles se separarão antes mesmo de estarem unidos? Ou conseguirão desafiar o destino? Antes de começar, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho. Fique até o final, porque esta narrativa vai te mostrar como o amor verdadeiro pode nascer até mesmo do ódio mais profundo. O cheiro de incenso e lírios brancos era denso naquela manhã. A primavera de 1819 chegara a Florença com calor inesperado. A Basílica de San Lorenzo transformava-se em estufa de pedra. 300 velas ardiam nos candelabros, cada chama uma sentinela silenciosa. Violeta Grimaldi permanecia imóvel diante do altar-mor, envolta em organza francesa cor de marfim. O véu de Alençon cobria-lhe o rosto, e entre as mãos ela segurava um buquê de jasmim. O perfume adocicado fazia sua cabeça rodar. A aristocracia toscana observava em silêncio. Leques moviam-se freneticamente. Todos sabiam que algo estava errado. Uma noiva não chega ao altar com olhos inchados. Um noivo não olha para sua prometida como sentença de morte. Os passos ecoaram, firmes, medidos, sem pressa. Dante Salvadori, duque de Belmare, avançava como soldado em batalha. Veludo negro bordado em prata, olhos que não perdoavam. Aos 31 anos carregava reputação temível, ex-oficial da cavalaria papal, colecionador de manuscritos, herdeiro de fortuna antiga. Diziam que jamais sorria, que havia jurado vingança, que tinha coração de gelo. Quando chegou ao altar, o padre Dom Bernardo tossiu nervoso e abriu o missal com mãos trêmulas. A missa deveria começar. Mas antes que qualquer palavra fosse pronunciada, Dante deu mais um passo. Aproximou-se tanto de Violeta que o perfume de tabaco turco e tinta de impressora que emanava dele invadiu o espaço entre ambos. Ele inclinou a cabeça, apenas o suficiente para que sua voz chegasse aos ouvidos dela e de mais ninguém. As palavras que saíram de sua boca foram como lâminas cobertas de gelo. Deixe o buquê no chão e vá embora quando isso terminar. Este casamento é apenas minha vingança. O corpo de Violeta congelou. O mundo pareceu perder a cor. Ela sentiu o ar abandonar seus pulmões. Suas mãos apertaram o buquê com tanta força que os talos de jasmim quase se quebraram. Mas ela não deixou o buquê cair. Não ainda. Em vez disso, ergueu o queixo. Mesmo através do véu, seus olhos verde-oliva encontraram os dele. E por um brevíssimo instante, Dante viu algo que não esperava. Não submissão, não lágrimas, mas uma chama, pequena talvez, frágil certamente, mas uma chama, ainda assim. Eu sei, sussurrou ela de volta. Sua voz tremia, mas as palavras saíram firmes. E mesmo assim, estou aqui. Ele piscou. Apenas uma vez. Foi o único sinal de surpresa que permitiu a si mesmo demonstrar. Dom Bernardo, alheio à conversa mortal que acabara de ocorrer, começou a missa com voz trêmula. Os convidados suspiraram aliviados. Alguns murmuraram orações. Outros simplesmente observavam, ansiosos por qualquer migalha de escândalo que pudessem levar para os salões de Florença. Mas ninguém sabia o que realmente havia acontecido. Ninguém, exceto os dois diante do altar, 2 semanas antes. Florença ainda não sabia o que estava prestes a testemunhar. Violeta Grimaldi desceu da carruagem na Piazza della Signoria com uma mala de couro gasto e um coração destruído. A viagem desde Chianti durou 2 dias sob sol escaldante. Seu pai,
O conde Giovanni Grimaldi estava morto, afogado no Arno 3 noites atrás, encontrado entre juncos, bolsos cheios de pedras. Suicídio, disseram alguns. Acidente, outros. Assassinato, sussurraram os mais ousados. Violeta não sabia. Sabia apenas que estava sozinha. 23 anos, solteira, sem dote. E agora, sem pai. Na pensão modesta da Via dei Servi, uma carta chegou na primeira manhã. Lacre de cera vermelha com brasão. Leão rampante sobre lírios. Lady Violeta, lamento o falecimento de seu pai. Lamento mais ainda informar que o conde deixou uma dívida de 4 anos à Casa Salvadori. As terras de Chianti estão sob administração do Ducado de Belmare, até a quitação. No entanto, existe solução alternativa. Apresente-se ao Palácio Belmare amanhã, meio-dia. Sozinha. Dante Salvadori, Duque de Belmare. Violeta leu 3 vezes. Uma dívida. 4 anos. As terras tomadas. Ela não tinha nada. E esse duque possuía tudo. O Palácio Belmare erguia-se na Via dei Tornabuoni como gigante de pedra ocre. Violeta parou diante dos portões e tocou a campainha. Um criado idoso de libré azul abriu. Avaliou-a da cabeça aos pés. Viu o vestido negro simples, as luvas remendadas, viu o luto, viu a pobreza. Mas não disse nada. Fez reverência e indicou que o seguisse. O interior do palácio era um testemunho de séculos de riqueza. Afrescos de guirlandaio, esculturas romanas, lustres venezianos. O criado parou diante de uma porta dupla de mogno entalhado. Uma voz masculina e grave ordenou que entrassem. A biblioteca era uma catedral de conhecimento. Estantes até o teto, volumes encadernados em couro, cheiro de papel velho e tinta. No centro, atrás de uma escrivaninha coberta de mapas, estava Dante Salvadori. Ele não se levantou, não ofereceu assento, sequer ergueu os olhos dos papéis. Violeta permaneceu de pé, o coração batendo descompassado. Finalmente Dante colocou a pena de lado e ergueu o olhar. Ele era mais jovem do que ela imaginara, rosto anguloso, cabelos negros penteados com precisão militar. Mas eram os olhos que aprenderam, negros, profundos, vazios de qualquer calor. Lady Violeta, disse ele, voz firme, quase cortante. Lamento sua perda, mas devo ser claro, seu pai me deve 4 anos de rendas. As terras estão sob meu controle até que a dívida seja quitada, a menos que prefira outra solução. Violeta engoliu em seco. Que solução? Dante caminhou até a janela de costas para ela. O casamento cancelaria a dívida. Eu recuperaria o que seu pai me tirou. É uma transação razoável. O que meu pai lhe tirou? Ele não se virou. Seu pai falsificou o testamento do meu pai há 18 anos. Entregou nossas terras ao Marquês Farnese. Meu pai morreu de desgosto. Eu tinha 13 anos. Violeta segurou-se na cadeira. Eu não sabia... Claro que não, mas seu pai destruiu minha família. Agora você é tudo que resta dele, e eu pretendo cobrar. E se eu recusar? Perderá tudo. As terras serão leiloadas, o nome Grimaldi arrastado na lama. Ficará sozinha, sem dote, sem futuro. Escolha. Violeta fechou os olhos. Respirou fundo. Pensou na vila em ruínas, nas vinhas que seu avô plantara, no túmulo da mãe. Pensou em seu pai, num homem silencioso e atormentado que ela nunca entendeu completamente, no segredo que ele carregou até a morte. E então pensou em si mesma, em quem ela era, em quem queria ser. Quando abriu os olhos, sua decisão estava tomada. Tenho uma condição, disse ela, e sua voz não tremeu. Dante arqueou uma sobrancelha. Está em posição de fazer exigências? Estou em posição de aceitar ou recusar sua proposta, retrucou ela. E minha condição é simples. Eu me casarei com o senhor. Quitarei a dívida do meu pai através dessa união, mas não fingirei amá-lo, não fingirei ser feliz, e assim que a dívida estiver paga, eu partirei.
O silêncio que se seguiu foi denso como neblina. Dante a estudou, realmente a estudou. Viu a maneira como ela erguia o queixo, mesmo tremendo. Viu a determinação nos olhos verde-oliva. Viu que ela não estava se curvando, estava negociando. E contra toda lógica, ele sentiu um lampejo de algo que não experimentava há anos. Respeito. Perfeito, disse ele finalmente, e um sorriso sem humor tocou seus lábios. Eu também não fingirei nada. Ele caminhou de volta à escrivaninha, pegou uma folha de papel em branco e começou a escrever com caligrafia firme e precisa. O casamento será em 2 semanas, na Basílica de São Lourenço. Toda Florença será testemunha. Minha governanta, a senhora Bianca, virá amanhã tomar suas medidas para o vestido. A senhora ficará hospedada no palazzo a partir de hoje. Não há razão para continuar naquela pensão deplorável. Violeta abriu a boca para protestar, mas ele ergueu uma mão, silenciando-a. Não é generosidade, Lady Violeta, é conveniência. A senhora agora carrega o nome que em breve será o meu. Não posso permitir que minha futura esposa seja vista em uma pensão de 3ª categoria. Isso refletiria mal em mim. Ela cerrou os punhos. O senhor não se importa comigo. Exatamente, concordou ele, sem sequer olhar para ela. Mas me importo com aparências, e aparências são tudo neste mundo. Violeta virou-se para sair, mas antes de alcançar a porta, a voz dele a deteve. Lady Violeta. Ela parou, mas não se virou. Seu pai me tirou tudo o que importava. Eu não espero que a senhora compreenda o que isso significa, mas saiba disto, este casamento não é sobre amor, não é sobre felicidade, é sobre justiça, e eu sempre cobro o que me é devido. Violeta não respondeu. Apenas saiu da biblioteca, fechou a porta atrás de si e apoiou-se contra a parede do corredor, tentando controlar a respiração. Ela havia acabado de vender sua vida, ou salvá-la. Ainda não sabia ao certo. Naquela noite, sozinha no quarto que lhe fora designado, Violeta abriu a mala de Chianti. Entre as roupas, encontrou uma caixa de cedro. Dentro, cartas do pai. Pegou uma ao acaso. A letra era apertada. Data: 1801. Salvadore, perdoe-me, não tive escolha. Eu só fiz o que ordenaram, nunca quis despojá-lo. Se minha filha pagar por meus erros, imploro, tenha piedade. Giovanni Grimaldi. Violeta deixou a carta cair. As lágrimas vieram. Raiva, vergonha, tristeza. Seu pai não fora apenas traidor, fora covarde, e agora ela pagaria. Com o próprio corpo, com a alma. Mas enquanto chorava, uma determinação cresceu. Se seu destino era carregar o peso dos pecados paternos, o faria com dignidade, sem se curvar, sem se quebrar. Dante queria vingança, então teria, mas descobriria que Violeta Grimaldi não era vítima, era sobrevivente. E sobreviventes não se rendem, lutam. 2 semanas se passaram em preparativos. Costureiras criaram o vestido mais magnífico de Florença. Organza francesa, renda de Alençon, pérolas costuradas à mão. Violeta deixou que fizessem o que quisessem. Era apenas um manequim. Dante permaneceu invisível. Ela o via ocasionalmente atravessando corredores, sempre com livros ou documentos. Nunca parava, nunca falava, como se ela já fosse um fantasma. Na noite anterior ao casamento, Violeta estava no jardim, caminhando entre ciprestes sob a lua. Não conseguia dormir. Ouviu passos. Virou-se. Dante estava ali, usando apenas camisa branca, mangas arregaçadas. Parecia cansado, humano. Eles se olharam em silêncio. Não é tarde para recusar, disse ele. Violeta piscou. Está me dando uma saída? Uma escolha. Amanhã pode dizer não. Eu não a forçarei. E as terras? Serão tomadas, mas você será livre. Violeta o estudou. Havia algo diferente em sua voz. Uma hesitação. Por que me diz isso agora?
Dante desviou o olhar. Porque não sou meu pai. Ele era bom e foi destruído. Eu me tornei cruel. E talvez você não mereça pagar por crimes que não cometeu. Violeta sentiu algo se mover em seu peito. Direi sim amanhã, não porque me sinto obrigada, mas porque quero limpar o nome do meu pai. Se casar com você é o preço, pagarei. Dante a olhou. E por um instante ela pensou ver algo além do gelo, talvez admiração. Mas então ele se virou e desapareceu entre as sombras. Violeta ficou sozinha, mas não vazia, porque percebeu algo. Dante Salvadori não era apenas vingativo. Era um homem quebrado, e talvez ela pudesse entender o que isso significava. A cerimônia terminou em silêncio gelado. Quando o padre declarou-os unidos, Dante não beijou sua esposa. Apenas inclinou a cabeça em reverência formal. Violeta retribuiu com igual distância. Os convidados saíram sussurrando, alguns com piedade, outros com malícia, todos certos de que aquele casamento não duraria. A carruagem atravessou Florença em silêncio. Violeta olhava pela janela. Dante mantinha os olhos fixos adiante, mandíbula tensa. Quando chegaram, ele desceu primeiro, ofereceu a mão. Pura formalidade. Assim que ela tocou o chão, ele soltou-a. Senhora Bianca mostrará seus aposentos, disse sem olhá-la. O jantar será às 8. Sua presença não é obrigatória. E desapareceu pelos corredores. Os aposentos da duquesa ficavam na ala leste. 3 quartos, salão com seda azul celeste, quarto com cama de dossel, escritório com vista aos jardins. Senhora Bianca, a governanta de 60 anos e olhos que não perdoavam mentiras, conduziu-a com eficiência militar. O duque ocupa a ala oeste, disse ela. 50 metros daqui. A porta de ligação, mas está trancada, e permanecerá assim. Violeta sentiu o rosto queimar. Entendo. Senhora Bianca Vou ser estudou. direta, duquesa. Este palácio viu tragédias. O falecido duque morreu quebrado, traído. Seu filho jurou jamais confiar em ninguém e manteve esse juramento por 18 anos. Então, por que me contar? Porque talvez a senhora seja capaz de quebrar esse juramento, ou apenas mais uma vítima. O tempo dirá. E saiu, fechando a porta. Violeta ficou sozinha em sua gaiola dourada. Ela não desceu para o jantar. Não suportava a ideia de fingir civilidade. Pediu que trouxessem ao quarto. Uma criada jovem apareceu. Sopa, pão, queijo, figos. O duque perguntou se a senhora estava bem. Disse timidamente. Violeta quase riu. E o que você respondeu? Que estava cansada e precisava descansar. Obrigada. Como se chama? Tiara, Vossa Excelência. Não me chame assim, apenas Violeta. Tiara piscou, chocada. Seria impróprio. Então será nosso segredo impróprio. A garota sorriu, e Violeta sentiu que talvez tivesse encontrado uma aliada. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Violeta acordava tarde, tomava café sozinha, caminhava pelos jardins. As tardes eram para leitura. Dante mantinha uma biblioteca vasta e ela tinha permissão para usar qualquer volume. Mergulhou nos livros como náufragos buscando terra. Petrarca, Maquiavel, manuscritos sobre botânica. Cada página era fuga. Dante era um fantasma. Ela o via de longe, atravessando pátios, subindo escadas com documentos. Jamais a procurava. Jamais entrava nos mesmos cômodos. Moravam em 2 palácios que ocupavam o mesmo espaço, mas havia pequenos gestos, quase imperceptíveis. Primeira manhã. Volume de Dante Alighieri, sobre sua escrivaninha. Sem bilhete, sem assinatura. Terceiro dia. Limões de Amalfi apareceram em sua varanda após ela mencionar que sentia falta deles. Quinto dia. Chuva torrencial. Um criado trouxe chale de cachemira. O duque ordenou.
E toda noite, Violeta deixava vinho toscano aquecido na porta do escritório dele. Toda manhã, a garrafa estava vazia. Nenhum reconhecia esses gestos. Eram oferendas silenciosas em um casamento mudo. Mas Senhora Bianca notava e sorria. Foi no 10º dia que tudo mudou. Violeta estava no Jardim dos Ciprestes, o mesmo onde havia conversado com Dante na noite anterior ao casamento. O sol da tarde dourava as copas das árvores e o perfume de alecrim selvagem perfumava o ar. Ela se aproximou do cipreste que a mãe de Dante havia plantado. A árvore era antiga, com tronco retorcido e ramos que se estendiam como braços rezando. Algumas das folhas estavam amareladas, doentes. Violeta ajoelhou-se ao pé da árvore e começou a remover as ervas daninhas que sufocavam as raízes. Não sabia por que fazia isso. Talvez porque cuidar de algo, qualquer coisa, a fazia sentir-se menos inútil. Você está fazendo errado. Violeta pulou, assustada. Virou-se. Dante estava ali, a alguns metros de distância. Usava apenas camisa branca e calças escuras, sem casaco. As mangas estavam arregaçadas, revelando antebraços definidos. Havia terra sob suas unhas, como se ele próprio tivesse estado trabalhando no jardim. Como assim? Perguntou ela, ainda ajoelhada. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado dela. Violeta sentiu o cheiro de tabaco e terra molhada que emanava dele. Sentiu o calor de seu corpo, tão próximo que quase se tocavam. As raízes do cipreste são profundas, explicou ele, sua voz surpreendentemente suave. Arrancar as ervas assim pode danificá-las. É preciso cavar ao redor, devagar, com cuidado. Ele pegou uma pequena pá de jardim que trazia consigo e demonstrou. Seus movimentos eram precisos, quase delicados. Violeta observou em silêncio. Havia algo hipnótico na maneira como ele trabalhava. Como se cada movimento fosse uma oração silenciosa. «Por que você cuida tanto desta árvore?» perguntou ela. Dante não parou de trabalhar. «Porque minha mãe a plantou no dia em que nasci. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Febre puerperal, após o nascimento do meu irmão, que também morreu. Esta árvore é tudo o que tenho dela.» Violeta sentiu algo apertar em seu peito. «Lamento. Não precisa lamentar. Foi há muito tempo. A dor não envelhece apenas porque o tempo passa.» Dante parou, ergueu os olhos para ela e, pela primeira vez desde o casamento, realmente a olhou, não com frieza, não com distância, mas com algo que parecia quase reconhecimento. «Não», concordou ele baixinho, «não envelhece.» Eles ficaram assim, ajoelhados lado a lado diante da árvore por um longo momento. O silêncio entre eles não era mais pesado, era quase confortável. Então Dante se levantou, limpou as mãos nas calças. «Continue cuidando dela, se quiser, mas faça do jeito certo.» E foi embora, deixando a pá de jardim ao lado de Violeta. Ela pegou a ferramenta e continuou o trabalho, agora com mais cuidado. E enquanto cavava ao redor das raízes do cipreste, sentiu que algo minúsculo, quase invisível, havia mudado entre eles. Talvez não fosse amor, talvez nem fosse amizade, mas era algo, um começo, uma fresta na armadura de gelo. Naquela noite, pela primeira vez, Violeta desceu para o jantar. A mesa de mogno estendia-se por 6 metros, coberta com toalha de linho branco e iluminada por 20 velas em candelabros de prata. No centro, um arranjo de rosas brancas exalava perfume suave. Dante já estava sentado, na cabeceira da mesa. Quando Violeta entrou, ele se levantou por cortesia. Seus olhos encontraram-se brevemente. «Boa noite», disse ela. «Boa noite», respondeu ele. Ela sentou-se na outra extremidade, 6 metros de distância entre eles. Poderia ter sido 6 quilômetros. O jantar foi servido. Sopa de abóbora, risoto de açafrão, cordeiro assado com ervas, pêssegos em calda de vinho. Violeta mal tocou na comida.
Dante comeu mecanicamente, sem prazer visível. O silêncio era ensurdecedor. Finalmente, incapaz de suportar mais, Violeta falou. A árvore parece melhor. As raízes estão respirando. Dante ergueu os olhos do prato. Você voltou lá? Esta tarde, removi mais ervas. Usei a técnica que você me mostrou. Ele assentiu. Bom. Mais silêncio. Por que você trabalha até tão tarde todas as noites? Perguntou ela. Dante colocou o garfo de lado. Estudou-a. Como sabe que trabalho até tarde? Vejo a luz sob sua porta e a garrafa de vinho sempre está vazia pela manhã. Algo que poderia ter sido um sorriso quase tocou seus lábios, mas não chegou a se formar completamente. Administrar o ducado requer atenção constante. Propriedades, contratos, litígios, investimentos. Meu pai deixou tudo em desordem após a traição. Passei 18 anos tentando reconstruir o que foi destruído. E conseguiu? Parcialmente. Algumas coisas não podem ser reconstruídas, apenas substituídas. Violeta compreendeu que ele não falava apenas de propriedades. O vinho ajuda? Perguntou ela. Ajuda a esquecer por algumas horas que estou sozinho em um palácio cheio de fantasmas. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las. Violeta viu a surpresa em seus olhos, como se ele próprio não acreditasse ter dito aquilo em voz alta. Você não está sozinho, disse ela calmamente. Não mais. Dante a encarou. Seus olhos negros eram tempestades contidas. Não, disse ele, e havia amargura na voz. Por que nos casamos? Por que dividimos o mesmo teto? Este casamento é uma farsa, Violeta. Você sabe disso. Eu sei disso. Não me insulte fingindo o contrário. Violeta sentiu a raiva subir. Não estou fingindo nada. Você deixou muito claro que este casamento é sua vingança. Mas vingança contra quem? Contra mim? Contra meu pai morto? Ou contra você mesmo? Dante se levantou bruscamente. A cadeira rangeu contra o chão de mármore. Você não sabe nada sobre mim. Sei que está sozinho, sei que está com raiva, sei que está com medo. Medo? Ele deu uma risada sem humor. Do quê? De confiar, de sentir, de ser traído novamente. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sugar o ar da sala. Dante a encarou com olhos que queimavam, e por um momento, Violeta pensou que ele explodiria, que gritaria, que a expulsaria. Mas, em vez disso, ele falou com voz baixa, perigosamente controlada. Meu pai confiou no seu pai, confiou nos advogados, confiou no sistema e foi destruído. Morreu sozinho, quebrado, sem dignidade. Eu tinha 13 anos e jurei sobre seu túmulo que jamais cometeria o mesmo erro. Então vai passar a vida inteira sozinho, punindo todo mundo por um crime que a maioria nem cometeu? Melhor sozinho que traído. Não. Melhor morto que sozinho, porque é isso que você está. Morto por dentro. Uma estátua de gelo que respira. Dante deu a volta na mesa. Caminhou em direção a ela com passos medidos. Violeta se levantou, recusando-se a permanecer sentada enquanto ele a encarava. Quando chegou perto o suficiente para que ela sentisse seu hálito, ele parou. Você quer saber a verdade? Sussurrou ele. A verdade é que estou aterrorizado. Aterrorizado porque toda vez que olho para você, vejo algo que não deveria estar lá. Toda vez que você deixa aquela maldita garrafa de vinho, sinto algo que jurei nunca sentir de novo, e isso me apavora mais do que qualquer traição. Violeta mal conseguia respirar. O que você sente? Dante fechou os olhos como se as palavras o machucassem fisicamente. Esperança, e esperança é a coisa mais perigosa que existe. Ele se afastou abruptamente, saiu da sala de jantar sem olhar para trás. Violeta ficou sozinha, tremendo, o coração batendo como tambor de guerra. Algo havia se quebrado naquela noite.
Ou talvez algo havia começado a se consertar. Ela não sabia ao certo. Na manhã seguinte, Violeta encontrou um bilhete sob sua porta. A caligrafia era firme, precisa. A mensagem, breve. Perdoe-me por ontem. Não tenho direito de despejar minha amargura sobre você. Você carrega fardos suficientes sem precisar carregar os meus também. D. Violeta leu o bilhete 3 vezes. Depois, pegou uma pena e escreveu no verso. Não preciso de perdão. Preciso de honestidade. E você me deu isso ontem. Obrigada. V. Ela deixou o bilhete na porta do escritório dele. A resposta veio naquela tarde. Outro bilhete, mais longo desta vez. Honestidade é um território perigoso para mim. Passei 18 anos construindo muralhas. Você está pedindo que eu as derrube. Não sei se sou capaz. Mas talvez eu possa tentar. Pequenos passos. D. Violeta sorriu. Era a primeira vez que sorria de verdade desde o casamento. Pegou a pena novamente. Pequenos passos são perfeitos. Comecemos pelo jantar, hoje à noite, mesma hora, mas desta vez, sem gritar. V. A resposta chegou em menos de 1 hora. Aceito, mas não prometo não gritar se você me provocar. D. Então terei que me esforçar para provocá-lo. V. Você é impossível. D. E você é teimoso. Combinamos perfeitamente. V. Não houve resposta ao último bilhete, mas quando Violeta desceu para o jantar naquela noite, encontrou sua cadeira movida, não mais na extremidade oposta da mesa, mas ao lado da cadeira de Dante. Um pequeno passo, mas um passo. As semanas seguintes transformaram o Palazzo Belmari, não dramaticamente, mas em pequenos gestos acumulando-se como gotas formando rio. Violeta e Dante jantavam juntos todas as noites, conversas cautelosas no início, mas aos poucos o gelo derretia. Dante contou sobre os anos na cavalaria papal. Violeta falou sobre crescer sozinha em Chianti, sobre sentir-se sempre fardo, nunca filha. E quando Dante perguntou o que ela mais queria, Violeta respondeu: ser vista, não como herdeira, não como dívida, apenas como Violeta. Dante ficou em silêncio. Depois disse: eu vejo você. Algo mudou. Não amor ainda, mas reconhecimento. 2 náufragos numa ilha deserta. Foi em meados de junho que a epidemia chegou. A primeira notícia veio através de um mensageiro suado que galopou até o palácio numa tarde sufocante. Malária nos bairros pobres de Outrarno, do outro lado do Arno. Dezenas de doentes, os hospitais lotados, os médicos fugindo. Dante convocou reunião emergencial com os administradores do ducado. Ordenou que recursos fossem enviados, remédios, alimentos, tendas para isolar os doentes. Mas Violeta sabia que não seria suficiente. Naquela noite, ela não apareceu para o jantar. Em vez disso, pediu que Chiara a ajudasse a vestir roupas simples, saia de algodão escuro, blusa de linho, avental. Nada que revelasse seu status. O que a senhora pretende fazer? Perguntou Chiara, preocupada. O que é necessário? O duque não vai permitir. Então não vou pedir permissão. Ao amanhecer, antes que alguém no palácio acordasse, Violeta atravessou a Ponte Vecchio e entrou em Outrarno. O cheiro atingiu a primeiro. Febre, suor, morte. As ruas estreitas estavam desertas, exceto pelos corpos cobertos com panos que aguardavam remoção. Algumas portas tinham cruzes vermelhas pintadas, casas em quarentena. Violeta encontrou a igreja de Santo Espírito, transformada em hospital improvisado. Dentro, caos. Dezenas de doentes deitados em esteiras no chão de pedra. Crianças chorando, velhos delirando. Uma freira jovem tentava desesperadamente distribuir água. Posso ajudar? Ofereceu Violeta. A freira olhou para ela com olhos exaustos. Sabe o risco? Sei. Então pegue aquele balde. Há um poço no pátio. Durante horas, Violeta carregou água, limpou feridas, segurou mãos de moribundos.
Apenas Não fazia o pensava. que precisava ser feito. Foi assim que Dante a encontrou. Ele entrou na igreja ao meio-dia, tendo recebido relatório de que uma mulher nobre fora vista cuidando dos doentes. Quando viu Violeta ajoelhada ao lado de uma criança febril, seu rosto ficou branco. "O que você pensa que está fazendo?" A voz dele soou como trovão. Violeta ergueu os olhos. "O que parece? Ajudando. Você pode morrer. Todos podemos. Pelo menos eu morrerei fazendo algo que importa." Dante caminhou até ela, segurou seu braço. "Vamos embora, agora." "Não, Violeta, isso não é pedido." "Eu sei, e ainda assim, não vou." Eles se encararam. A criança entre eles gemeu. Violeta soltou-se e voltou a cuidar dela, molhando um pano e colocando sobre a testa ardente. Dante ficou parado, vendo-a trabalhar, vendo a delicadeza com que tocava a criança, a paciência, a compaixão, e algo se quebrou dentro dele, ou talvez se consertou. Ele tirou o casaco, arregaçou as mangas. "O que precisa que eu faça?" Violeta olhou para ele surpresa. "Tem certeza?" "Não, mas se você vai ser tola o suficiente para se arriscar, não vou deixá-la fazer isso sozinha." Eles trabalharam lado a lado até o pôr do sol, Dante carregando corpos dos mortos, Violeta preparando cataplasmas com ervas que a freira conhecia. Juntos, em silêncio, fazendo o que podiam. Quando finalmente saíram da igreja, já era noite. Estavam exaustos, sujos, cheirando a doença. Caminharam de volta ao palácio em silêncio, mas ao atravessar a Ponte Vecchio, Dante parou. "Por que você fez isso?" perguntou. "Porque eu podia, e quando podemos ajudar e não ajudamos, nos tornamos cúmplices do sofrimento. Você poderia ter morrido, e você também, mas veio me buscar mesmo assim." Dante a olhou. A luz da lua refletia no Arno, transformando a água em prata líquida. No rosto sujo de Violeta, ele viu algo que o aterrorizou e maravilhou ao mesmo tempo. Pureza, coragem, bondade genuína. Tudo o que ele pensara não existir mais no mundo. "Quem é você?" sussurrou ele. "Alguém que ainda acredita que as pessoas podem ser boas, mesmo quando o mundo tenta provar o contrário." Dante ergueu a mão. Tocou o rosto dela, limpando uma mancha de sujeira da bochecha. O toque foi tão gentil que Violeta mal conseguia respirar. "Você é a pessoa mais pura que já conheci", disse ele. "E isso me apavora, porque significa que eu poderia..." Ele parou. Não terminou a frase. Mas Violeta entendeu. "Poderia o quê?" "Me apaixonar por você. E se eu fizer isso, estarei completamente perdido." O silêncio entre eles era denso como névoa. "Talvez", disse Violeta calmamente, "estar perdido não seja tão ruim assim, se estivermos perdidos juntos." Dante fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia lágrimas. Ele não as escondeu. "Estou com medo." "Eu também." Eles voltaram ao palácio caminhando lado a lado. Suas mãos não se tocaram, mas estavam mais próximos do que nunca. Nas semanas seguintes, Violeta retornou a Oltrarno diariamente. Dante sempre ia com ela. Trabalhavam juntos, cuidando dos doentes, distribuindo comida. A aristocracia florentina começou a falar. Escândalo, degradante. Mas outros começaram a ajudar. Criados do palácio, comerciantes, até nobres jovens, envergonhados pela coragem de Violeta. A epidemia foi controlada, lentamente, e Violeta e Dante voltaram mudados, mais próximos, mais reais. Foi então que a condessa Lucrécia Orsini atacou. Lucrécia tinha 40 anos, beleza calculada e coração de serpente. Fora amante do falecido Duque Salvadori, esperando casar-se com ele. Mas ele morrera. Então, voltara a atenção para Dante, anos tentando seduzi-lo, mas ele sempre a rechaçara. E agora essa Grimaldi roubava o que deveria ser seu. Inaceitável. Começou discretamente,
rumores em bailes, insinuações em jantares, mas Dante e Violeta mal notavam. Então, Lucrécia escalou. Durante um baile no Palazzo Pitti, ela deixou cair veneno em voz alta. É admirável como a jovem duquesa se dedica aos pobres, quase como se estivesse tentando compensar os crimes do pai. Falsificação de testamento é pecado grave, não é? Imagino a vergonha que deve carregar. O salão silenciou. Todos os olhos se voltaram para Violeta, que empalideceu. Dante deu um passo à frente, voz perigosamente calma. Condessa Orsini, sugiro que escolha suas próximas palavras com cuidado. Lucrécia sorriu, doce como mel envenenado. Oh, Vossa Excelência, apenas repito o que todos já sabem. O conde Grimaldi participou do roubo das terras Salvadori. Está nos registros públicos. Qualquer um pode verificar. O passado do conde Grimaldi não tem relação com minha esposa. Não, mas o sangue não mente, Excelência. E sangue de traidor basta. A voz de Dante cortou como lâmina. O salão inteiro congelou. Minha esposa, continuou ele, cada palavra pesada como pedra, tem mais honra em um dedo do que a senhora terá na vida inteira. Ela arriscou a própria vida para salvar desconhecidos, enquanto a senhora se esconde atrás de leques e veneno. Se ouvi-la difamá-la novamente, garanto que sua família será banida de todos os eventos sociais de Florença. Estou sendo claro? Lucrécia ficou branca, depois vermelha, mas forçou reverência. Perfeitamente claro, Vossa Excelência. E saiu do baile com fúria queimando nos olhos. Violeta tocou o braço de Dante. Você não precisava. Precisava. Você é minha esposa. Ninguém a insulta. Mas ela tem razão. Meu pai. Não me importa o que seu pai fez. Eu me importo com quem você é. E você é a mulher mais corajosa, mais pura, mais extraordinária que já conheci. Violeta sentiu lágrimas queimarem. Dante! Ele segurou o rosto dela entre as mãos, ali mesmo, no meio do salão lotado. Eu estava errado, tão errado. Pensei que podia me vingar através de você. Pensei que podia manter meu coração trancado, mas você entrou, sem pedir permissão, sem forçar, apenas sendo quem você é. E agora não consigo imaginar minha vida sem você. Está dizendo que me apaixonei por você, completamente, irremediavelmente. E se isso me faz fraco, então aceito ser fraco. Violeta riu através das lágrimas. Isso não te faz fraco, te faz humano. Ele a beijou. Ali, diante de toda a aristocracia florentina. Um beijo que selava não um casamento de vingança, mas uma união de almas. Quando se separaram, o salão explodiu em aplausos. Mas Lucrécia, observando de longe, sorriu friamente. Eles pensavam ter vencido. Mal começara. Uma semana depois, Lucrécia jogou sua carta final. Possuía um documento guardado durante anos, a confissão completa do conde Grimaldi, escrita no leito de morte. Nela, Giovanni detalhava como falsificara o testamento, como subornara tabeliães, como destruíra os Salvadori. Se revelado ao grão-duque, Violeta seria julgada por traição, bens confiscados, talvez exilada, e o casamento anulado. Lucrécia enviou mensageiro. O bilhete era simples. Tenho confissão de seu pai. Desapareça da vida de Dante em 48 horas, ou entregarei o documento ao grão-duque. Escolha, seu casamento ou sua liberdade. L. Violeta leu 3 vezes, mãos tremendo. Tiara aproximou-se. O que aconteceu? Nada, preciso pensar. Mas não havia tempo. Tinha 48 horas. Poderia fugir da vergonha, ou ficar, lutar e arriscar destruir tudo. Naquela noite, Violeta não foi ao jantar. Trancou-se em seus aposentos. Segurou o bilhete de Lucrécia e chorou, porque pela primeira vez em sua vida tinha algo a perder. Amor, real, verdadeiro.
E isso tornava a escolha infinitamente mais dolorosa. Dante percebeu imediatamente que algo estava errado. Quando Violeta não apareceu para o jantar, ele foi aos aposentos dela. Bateu na porta. Não houve resposta. Violeta, abra a porta. Silêncio. Por favor, se algo está errado, podemos resolver juntos. A voz dela veio fraca, quebrada. Vá embora, Dante. Não vou. Não até você me dizer o que aconteceu. Mais silêncio. Depois, som de passos. A porta se abriu. Violeta estava com olhos vermelhos, rosto manchado de lágrimas. Segurava o papel amassado na mão. Dante sentiu o peito apertar. O que é isso? Ela entregou-lhe o bilhete sem palavras. Ele leu. Sua expressão endureceu. Lucrécia. Ah, ela tem a confissão do meu pai. Se for revelada, serei julgada. Perderei tudo. Você perderá tudo. Não me importo. Dante, você não entende. Isso poderia destruir sua reputação, suas propriedades, seu... Ele segurou os ombros dela. Violeta, escute. Não, me importo. A única coisa que importa é você. Nós. Tudo mais pode arder. Mas, sem mas. Vamos enfrentar isso juntos. Como enfrentamos a epidemia. Como enfrentamos tudo mais. Violeta balançou a cabeça. Você não entende. A confissão. Ela prova que meu pai cometeu traição. Isso me torna cúmplice aos olhos da lei. Então mudaremos a lei. Ou fugiremos, ou lutaremos. Mas não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Lucrécia quer que eu desapareça. Se eu fizer isso, ela não revelará o documento. Você estará seguro. Dante a puxou para perto. Abraçou-a com força. Você acha que eu quero segurança sem você? Prefiro enfrentar 100 Lucrézias, 100 julgamentos, 100 exílios, do que passar um dia sem você ao meu lado. Violeta chorou em seus braços. Tenho medo. Eu também, mas não de Lucrécia, não de julgamentos. Tenho medo de te perder, e isso não vou permitir. Eles ficaram assim, abraçados, enquanto a noite caía sobre Florença. E quando Violeta finalmente ergueu o rosto, havia determinação em seus olhos. Então o que fazemos? Dante sorriu, não sorriso amargo de antes, mas sorriso verdadeiro, cheio de amor e certeza. Fazemos o que você sempre faz, enfrentamos a verdade, de cabeça erguida, juntos. Amanhã vamos pessoalmente ao Palazzo Pitti. Vamos entregar a confissão nós mesmos ao Grão-Duque, antes que Lucrécia possa usar como arma. Violeta prendeu a respiração. Isso é loucura. Talvez, mas é honesto. E honestidade é nossa única arma contra o veneno dela. Violeta pensou por um longo momento, depois assentiu. Está bem, faremos isso, juntos. E naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, Dante ficou em seus aposentos. Não na cama, mas numa poltrona ao lado, segurando sua mão enquanto ela dormia, protegendo-a, amando-a, pronto para enfrentar qualquer tempestade que viesse, porque ela não era mais apenas sua esposa, era seu coração. A manhã seguinte amanheceu com céu de chumbo sobre Florença. Nuvens pesadas ameaçavam tempestade. Violeta vestiu seu melhor vestido, seda azul escura, gola alta, nenhum adorno. Queria parecer digna, não suplicante. Dante usava casaco negro, gravata branca. Ambos pareciam estar indo para julgamento. Talvez estivessem. A carruagem atravessou Florença em silêncio. Violeta segurava a mão de Dante com força. Ele acariciava seus dedos com o polegar, gesto pequeno, mas constante. Ainda há tempo para voltar, disse ela. Não há. E mesmo se houvesse, não voltaria. Quando chegaram ao Palazzo Pitti, foram recebidos por um secretário magro que os conduziu por corredores intermináveis. Afrescos magníficos os observavam das paredes. Reis e santos em julgamento eterno.
Finalmente, chegaram à sala de audiências privadas. O grão-duque Ferdinando III da Toscana estava sentado atrás de uma mesa maciça de ébano. Tinha 52 anos, cabelos grisalhos, olhos que haviam visto revoluções e guerras. Não era homem de tolerar mentiras. Duque Salvadori, duquesa, cumprimentou com voz grave. Sua mensagem mencionava assunto urgente de Estado. Ouço-os. Dante deu um passo à frente. Vossa Alteza, minha esposa deseja entregar um documento que pode comprometê-la legalmente. Ela faz isso voluntariamente, confiando na justiça de Vossa Alteza. Ferdinando arqueou sobrancelha. Continue. Violeta respirou fundo. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme. Vossa Alteza, meu pai, o falecido conde Giovanni Grimaldi, cometeu crime contra o Estado e contra a família Salvadori há 18 anos. Ele participou da falsificação do testamento do Duque Salvadori, entregando terras legítimas ao Marquês Farnese. Esta é sua confissão completa, escrita antes de morrer. Ela colocou o documento sobre a mesa. Ferdinando pegou-o. Leu em silêncio. Sua expressão endureceu a cada linha. Quando terminou, colocou o papel de lado e estudou Violeta por um longo momento. Sabe o que este documento significa? Sim, Vossa Alteza. Significa que meu pai foi traidor. E pela lei toscana, filhos de traidores podem ser julgados como cúmplices. Pode ser exilada, seus bens confiscados. Por que traz isto a mim voluntariamente? Violeta ergueu o queixo. Porque prefiro viver com a verdade dolorosa do que com uma mentira confortável. Meu pai cometeu um crime terrível. Não posso desfazê-lo, mas posso garantir que não permanecerei cúmplice através do silêncio. Ferdinando recostou-se, entrelaçou os dedos. Duque Salvadori, sua esposa acaba de me entregar uma evidência que poderia destruí-la. O que tem a dizer? Dante deu passo à frente. Que ela é a mulher mais honrada que já conheci, Vossa Alteza. Durante a epidemia de malária, arriscou a própria vida para cuidar dos mais pobres de Florença. Fundou um hospital provisório com recursos próprios. Salvou dezenas de vidas enquanto a aristocracia fugia. Se isso é uma mulher que deve ser punida, então nossa sociedade está irremediavelmente perdida. O silêncio que se seguiu foi denso. Ferdinando estudou-os. Viu a maneira como Dante segurava o braço de Violeta. Viu o amor nos olhos dele. Viu a coragem nos dela. Lady Violeta, disse finalmente, sua honestidade é rara. Este documento deveria levá-la a julgamento. Mas considerando suas ações recentes durante a epidemia, sua coragem ao apresentar-se aqui voluntariamente e o fato de que não teve participação nos crimes de seu pai, exercerei minha prerrogativa de clemência. Violeta sentiu as pernas fraquejarem. Dante segurou-a. O documento será arquivado como evidência histórica, continuou Ferdinando, mas não haverá ações legais contra vossa pessoa ou família. Quanto ao Marquês Farnese, que se beneficiou do crime, suas terras serão investigadas. Obrigada, Vossa Alteza, sussurrou Violeta. Não esquecerei sua generosidade. Não me agradeça. Apenas prove que minha decisão foi correta. Provarei, com cada dia de minha vida. Quando saíram do palácio, a tempestade ameaçada havia passado sem cair. O sol rompia as nuvens, dourado e quente. Violeta abraçou Dante ali mesmo, na escadaria de mármore. Conseguimos, sussurrou ela. Você conseguiu. Sua coragem nos salvou. Nossa coragem. Juntos. A notícia se espalhou por Florença como fogo em palha seca. A duquesa de Belmare confessara os crimes do pai e recebera a clemência do grão-duque. Sua honestidade chocou a sociedade. Alguns a admiraram, outros a criticaram. Mas ninguém podia negar, ela era diferente. Lucrécia, ao descobrir que seu plano de chantagem fracassara, entrou em fúria.
Tentou espalhar rumores de que Violeta seduzira o grão-duque, que comprara a Clemência, que era manipuladora. Mas ninguém acreditou. A reputação de Violeta, construída durante a epidemia, era sólida demais. Isolada, difamada, Lucrécia caiu em depressão profunda. Retirou-se para sua vila em Fiesole, nas colinas acima de Florença. Lá sozinha, amarga, consumida pelo ódio que nutriu durante tanto tempo, definhou. Morreu 6 meses depois, solitária, sem que ninguém chorasse sua partida. Quando Violeta soube, não sentiu alegria, apenas tristeza pela vida desperdiçada em amargura. Ela poderia ter sido feliz, disse a Dante, mas escolheu o veneno. E você escolheu o perdão. Por isso você vive, enquanto ela apenas existia. Os meses seguintes foram de reconstrução. Violeta e Dante fundaram o Hospital de Santa Maria para vítimas de malária. Não improvisado como antes, mas com estrutura permanente com médicos treinados, enfermeiras, medicamentos importados. Depois, criaram a Escola de Arte Grimaldi para órfãos. Crianças que perderam os pais na epidemia aprendiam pintura, escultura, música. Violeta supervisionava pessoalmente, visitando toda semana. Cada ação apagava sombras do passado. Cada vida salva redimia o nome Grimaldi. E Florença começou a falar da duquesa não como filha de traidor, mas como salvadora dos pobres. 1 ano após o casamento, numa noite morna de junho, Violeta descobriu que estava grávida. A notícia chegou através da parteira, Senhora Rosa, que a examinara após semanas de enjoos matinais. Parabéns, Vossa Excelência, deve dar à luz em fevereiro. Violeta mal conseguia acreditar. Colocou as mãos sobre o ventre ainda plano. Vida. Nova vida. Crescendo dentro dela. Quando Dante chegou naquela noite, ela estava esperando no jardim dos ciprestes. A árvore que eles haviam salvado juntos agora florescia, forte e verde. Preciso te contar algo, disse ela. Dante viu o brilho em seus olhos. O que aconteceu? Vamos ser pais. Ele ficou paralisado. Depois, um sorriso lento, maravilhado, iluminou seu rosto. Pegou-a nos braços, girou com ela. Vamos ser pais, repetiu incrédulo. Um bebê, nosso bebê. Me solta, riu ela. Vais me deixar tonta. Ele a colocou no chão com cuidado, depois ajoelhou-se e beijou seu ventre. Olá, pequenino, sou seu pai, e prometo que nunca conhecerás o ódio que conheci. Apenas amor, tanto amor. Violeta acariciou seus cabelos. Será menina. Como sabes? Só sei, e a chamaremos Sofia. Dante ergueu a vista. Sofia, sabedoria, perfeito. Sua mãe teria aprovado? Minha mãe teria te amado, como eu te amo. Beijou-a com ternura que fazia o mundo parar. Sofia Salvadori nasceu em fevereiro de 1820, pequena mas forte, com os olhos verdes da mãe e determinação do pai. O dia de seu nascimento foi o mais feliz da vida de Dante. Segurou a filha nos braços, olhou para Violeta exausta, mas radiante na cama, e sentiu gratidão tão profunda que doía. Obrigado, sussurrou. Por quê? Por tudo, por me salvar de mim mesmo, por me ensinar que confiar não é fraqueza, por me dar a família que pensei que nunca teria. Você me salvou também, de viver em sombras do passado. Eles olharam para Sofia dormindo entre eles. Ela nunca saberá o ódio que nos uniu, disse Dante. Não. Ela só conhecerá o amor que nos mantém juntos. Naquela tarde, Dante plantou novo cipreste no jardim, ao lado da árvore que sua mãe plantara. Para que sempre lembremos, disse ele, que segundas chances existem e que o amor pode nascer até do solo mais árido. Anos depois, quando Sofia tinha 5 anos e seu irmão menor, Marco, 3, Violeta encontrou uma carta antiga que Dante escrevera, mas nunca entregara. Estava fechada.
com a data do dia do casamento. Violeta, hoje me caso contigo por vingança. Mas suspeito, embora não queira admitir, que meu coração já começou a me trair. És tudo que não esperava. Talvez, apenas talvez, sejas exatamente o que eu precisava. Algum dia poderei te dizer isto em voz alta. Algum dia poderei pedir perdão pelas palavras cruéis no altar. Mas por agora apenas escrevo e escondo, porque tenho medo. Medo que, se te disser, descobrirás que sou mais fraco do que aparento. Teu, embora ainda não o saibas, Dante. Violeta chorou ao ler, depois correu procurá-lo. Encontrou-o no jardim, ensinando Sofia a cuidar dos ciprestes. Por que nunca me deste isto? Perguntou, mostrando a carta. Dante pegou-a, leu, sorriu tristemente. Porque era covarde, era tolo, era um homem ferido que não sabia curar. Puxou-a para si, com Sofia entre ambos protestando. Sabes o mais estranho? Disse. Comecei odiando teu sobrenome. Agora é o sobrenome que carrego com orgulho, porque é o sobrenome da minha esposa, da minha família. Violeta segurou seu rosto, e eu comecei temendo sua frialdade. Agora é o calor que me mantém viva. Beijaram-se enquanto Sofia fazia gestos de nojo, e Marco, pequeno demais para entender, aplaudia. Naquela noite, após acostar as crianças, Violeta e Dante sentaram-se na varanda envoltos em mantas, observando estrelas sobre Florença. Alguma vez te arrependes? Perguntou ela. De ter me perdoado? De ter deixado a vingança? Dante olhou-a com intensidade que nunca perdera. Cada dia agradeço ter sido inteligente o suficiente para reconhecer o amor quando chegou, mesmo que tenha demorado a vê-lo. Não demoraste. Chegaste no tempo certo. Ele beijou sua testa, bochechas, lábios. Amo-te, Violeta Salvadori. Hoje e amanhã, todos os dias que me restarem. E eu te amo com cada respiração, cada batida do coração, cada segundo. Ali, sob o céu estrelado de Florença, com o sussurro do vento e o perfume dos ciprestes que nunca paravam de crescer, compreenderam que haviam encontrado algo maior que vingança, mais poderoso que ódio, mais eterno que o tempo. Haviam encontrado um amor que escolhe ficar, amor que cura, amor que transforma, e isso definitivamente era suficiente. No diário pessoal de Violeta, encontrado décadas depois nos arquivos do Palazzo Belmare, ela escreveu na última página: Entrei neste casamento como uma dívida a ser paga. Saio como mulher que aprendeu que amor verdadeiro não é o que nasce perfeito. É o que sobrevive às imperfeições. É o que escolhe ficar quando seria mais fácil ir. É o que transforma ódio em ternura, vingança em perdão, dor em esperança. Dante queria me punir pelos crimes de meu pai. Em vez disso, me libertou dos meus próprios, e eu, sem saber, o libertei dos dele. Não acredito em destino, mas acredito que duas almas quebradas podem se consertar uma à outra, e que, às vezes, as melhores histórias começam com as piores primeiras palavras. Deixe o buquê no chão e vá embora quando isso terminar. Este casamento é apenas minha vingança. Ele disse essas palavras no altar, e eu, tola que sou, fiquei, e continuei ficando, todos os dias. Até que aquelas palavras se transformaram em fique, para sempre, porque este casamento é meu coração. E eu fiquei. Não por obrigação, mas por amor. O tipo de amor que vale cada lágrima, cada medo, cada momento de dúvida. Porque no fim, amor não é sobre começos perfeitos. É sobre recusar-se a desistir, mesmo quando tudo diz que deveria. E nós, Dante e eu, nunca desistimos. Nem um do outro, nem de nós mesmos. E isso fez toda a diferença. E assim, sob o céu pintado de estrelas sobre Florença, com o perfume dos ciprestes que nunca paravam de crescer, Violeta e Dante compreenderam que haviam encontrado algo maior que a vingança, mais poderoso que o ódio, mais eterno que o próprio tempo.
Haviam encontrado o amor que escolhe ficar. E isso, definitivamente, era mais do que suficiente. Se esta narrativa tocou seu coração, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho de notificações. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar que até as histórias mais sombrias podem ter finais luminosos. Nos vemos na próxima revelação dos arquivos perdidos da nobreza.